Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Drama e Dados. Olá! Eu sou o Simão Vaz E eu sou o Afonso Molinar. e ele está ali do outro lado da mesa. Então, estás bem? Está tudo bem, está tudo bem. E contigo também? Também, Sim. também. Pronto, Tivemos. acabamos Pronto, assim. e é isso. Obrigado por ouvirem. Obrigado e até à próxima semana. Não, estamos aqui neste nosso podcast, que é um podcast em que nós falamos de sistemas de RPG que tínhamos jogado recentemente, mas mais importante, são sistemas de RPG que nós temos jogado no processo de criação de um espetáculo High Fantasy I'm in Love. Exatamente, que vai estrear agora no próximo ano, em 2025. Pode ser que isto prossiga a seguir ao coisa, se tudo correr bem. Quem sabe? Quem sabe? Ainda não pensámos nisso. Yeah. Isso é daqui a 2 vidas. É daqui a 8 vidas. Yeah. E pronto, portanto, a semana passada nós falámos sobre um jogo chamado Everyone is John, que era um jogo mais independente, só de uma página de regras, e portanto hoje, desta vez, vamos falar do segundo jogo que jogamos, chamado Frontier Scum. Também foi mestrado pelo Afonso. E Afonso, queres-nos dar os detalhes sobre este jogo? Sim, então, este jogo é criado pelo Carl Druid. Espero estar a dizer bem o nome do senhor. Portanto, é escrito e desenhado, no fundo, designed pelo Carl Druid. O texto ou uma grande parte do texto do setting é do Brian Yaksha. Alguma arte é feita pela Chalkdown e Skull Fungus e é editado pelo Walton Wood. E está disponível e é publicado em inglês, mas é publicado por uma empresa portuguesa, pela Games Omnivorous. Que neste caso tem ainda, e depois falaremos um bocadinho mais à frente, tem ainda um suplemento oficial que a Games Omnivorous faz e que eu ainda não tive a oportunidade de adquirir, mas chamado Tides of Rot, feito a partir da Dead Robots, que é um projeto também ligado à Games Omnivorous, que basicamente oferece um suplemento no formato de um vinil, de um disco de vinil, a diferentes RPGs que publicam. É um conceito extremamente interessante. Dá um mapa também, dá um GM screen, dá assim uma série de coisas e dá ainda um disco de vinil. Portanto, é toda uma cena, é muito, muito interessante. Enquanto sistema, portanto, nós temos o sistema do Frontier Scum, que é baseado, ou levemente baseado no sistema do Morkborg. Portanto, que é um sistema que eventualmente mais à frente poderemos vir a falar dele. A ideia do sistema, um bocado como o nome indica, portanto, é um Rules Light Acid Western. Portanto, como eles próprios descrevem, é violento, é autodestrutivo, está um bocado como se estivesse em LSD. Portanto, é um spaghetti western em LSD, de alguma forma, sobre estes cowboys nesta irreal fronteira perdida que eles chamam The Lost Frontier. Pronto. É de facto um jogo extremamente mortífero. É um jogo onde, por exemplo, os ataques com armas de fogo acertam sempre, à exceção de uma única situação, que já vamos falar dela. Mas portanto que foi um jogo que nós jogámos que na sua própria, logo na edição, traz em si um pequeno módulo, portanto uma pequena aventura chamada Escape the Oregon Rail, portanto baseado também naquilo que era as caravanas que iam para Oregon, não é? Mas que aqui fazia o trocadilho de Oregon para Oregon de órgão. Portanto, Escape the Oregon Rail. E é basicamente isso. Nós jogámos esse módulo também aqui nesta preparação para o High Fantasy I'm in Love. E Simão, queres começar por falar, enquanto jogador, logo desde a criação da personagem, um bocado, o que é que foi para ti este processo assim mais de criação da personagem? O que é que tu viste? Como é que funcionava? Para já, eu adorei este jogo. Acho este jogo fascinante, não só pelo tema,
mesmo pelo conceito e mesmo pelo sistema, também achei muito, muito interessante. A criação de personagem foi toda feita através de tabelas. Era tudo, nós rolávamos sempre, acho que um D66. Sim, tem esta forma do D66 que são 2 D6, não é? Lançados em sequência, que vai do 11 ao 66. Já tens 55 hipóteses de coisas. E eu achei muito, muito, muito interessante, porque acho que nós tínhamos 4 personagens e todas as 4, independentemente do facto de nós não termos, dos jogadores não terem tido a sua própria vontade ou as suas próprias ideias para a criação da personagem, as personagens ficaram todas consistentes, que eu acho que é sempre interessante quando isso acontece. Consistentes, mas muito diferentes umas das outras. Sim, muito diferentes umas mas das consistentes outras. Entre si, o que era... Sim. É isso, não é fácil, é muito raro até às vezes quando acontece em certos sistemas. Pode ter sido sorte, só a forma como aconteceu, mas de facto aconteceu. E quando eu digo que fizemos tudo por tabelas, eu digo mesmo tudo. Nós fizemos os nossos nomes, os nossos backgrounds, o chapéu, acho que também era o tipo de chapéu também era tudo por tabelas. O que tínhamos connosco, os skills, tudo. Foi tudo por tabelas e foi tudo. Ficámos com personagens muito diferentes e muito consistentes, como já dissemos. E eu adoro isso. Acho que estávamos a dizer a semana passada que eu adoro, já não sei se dissemos em podcast ou quando estávamos a jogar, que eu adoro jogos em que a criação da personagem é um jogo em si próprio. E é um bocado o caso, porque aqui tu tens, além da personagem, tens depois toda a questão do próprio design do livro, aponta logo para estares quase a ler uma revista da altura. Portanto, a secção em que escolhes as armas, tu estás a olhar para um catálogo de armas. Adorei isso. Toda a apresentação do mundo parece que estás a ver um daqueles catálogos de viagens, de o que fazer na Lost Frontier. Sim, estás a ver tipo aqueles posters de western espalhados por cada página. É muito. Achei, em termos de edição e de arte e tudo, é lindo, é mesmo muito, muito, muito interessante. E vê-se mesmo que houve um esforço em fazer. É quase como se o livro das regras do jogo fosse um item que tu encontras no mundo do jogo. Que eu adoro isso, adoro quando jogos conseguem fazer isso, porque dá imenso trabalho e acho que deve ser reconhecido. E pronto, e depois isso foi a criação de personagem, e acho que a única coisa em que nós tivemos de facto um input como jogadores foi a cor das roupas e cor de chapéu. E foi isso. E nós estamos a falar muito de chapéus porque chapéus são uma mecânica própria do jogo. Se quiseres explicar o que é que se fazem com os chapéus. Sim, imagina, uma das coisas mais únicas desse jogo, como eu estava a dizer, é que quando estamos a dar tiros à distância, os tiros acertam. Ponto final. Se a personagem tiver um chapéu, pode escolher sacrificar o seu chapéu para, no fundo, o tiro acertar no chapéu e não acertar em si. O que lá está ok, safas-te uma vez, à segunda já foste, e depois no fim de cada luta tu rolas para ver se o teu chapéu sobreviveu, se está em bom estado, se não está. Podes também rolar para ver se recuperas balas ou se gastas balas. Portanto, todo o sistema não é, por exemplo, não há a coisa da contagem das balas. Tu não tens 6 balas, tu contas, se tu vais tendo rolls para ver se por acaso gastas uma unidade de munições, uma caixa de munições. Que lá está, olha, tu se calhar tens caixas de munições com 6 balas dentro, outras têm 2. Porque, de umas vezes foste tirando de umas, de outras foste tirando de outras. Há aqui oportunidades de roleplay incríveis ligadas a isso. E eu lembro-me que quando nós jogámos porque aconteceu logo no início, nós como jogadores ficámos um bocado confusos de como é que isso funcionava, porque tínhamos tipo revólveres e depois uma espingarda mas só tínhamos uma caixa de balas, portanto ficámos assim um bocado confusos de como é que as coisas funcionavam, mas acho que em geral o sistema é muito simples. Como tu disseste, rules light, é bastante
E é bastante intuitivo, achei tudo muito intuitivo. E lá está, eu adorei, porque adorei o tema e adorei o próprio jogo em si. Pronto, e é daquelas coisas que nós também temos estado a falar, é o facto de estar tudo em inglês, porque o jogo estava tudo em inglês. Sim. Mas de o tema ser logo uma coisa que nós conseguimos logo pensar, porque temos logo referências. Há logo uma referência. Muitas referências para a média deste tipo. Quando nós depois jogámos o módulo, não é? Yeah. E no módulo eu lembro-me muito bem que quando tu estavas a narrar tudo e a dizer qual era a ideia do módulo, eu pensei logo tipo, isto é o comboio para Yuma, é o Snowpiercer. Exatamente. É tipo essas referências todas, e foi interessante ter isso, e depois mesmo dentro da aventura o que estava a acontecer. Pronto, eu gostei imenso, e acho que é um jogo que, apesar de ser que é bastante rules light, mas depois acho que quando entra em combate é a coisa de tipo, tem um bocadinho essa coisa que o D&D tem, que é, há dois jogos a acontecer, há o jogo social e há o jogo de combate, que são duas coisas completamente distintas uma da outra. E apesar do combate ser um bocadinho tipo, nós fizemos teatro da mente, não tivemos mapas, não tínhamos nada, portanto estávamos todos mais ou menos na nossa imaginação a ver como é que a cena estava a acontecer. Mas quando depois entra no jogo social, achei um jogo muito libertador, não é a palavra? Free. Sim. Coisa um bocado mais... deu-nos muito tempo para nós como jogadores, foi o que eu senti, de realmente incorporarmos estas personagens, interpretarmos estas personagens. Sim, e que tem uma coisa muito de não tens que lançar para tudo, não tens que lançar dados para tudo, é tipo, faz as coisas, e como é que as pessoas naturalmente reagiriam tendo em conta quem são. Sim. O jogo tem ainda uma coisa que eu acho que é muito interessante dentro desse aspecto, que é portanto, ele é praticamente todo jogado com D6, depois tens coisas de D10 também, tens a coisa do D66 dependendo às vezes de certas coisas, mas depois tu tens esse módulo, mas o próprio jogo já te dá uma série de coisas que é, isto não são aventuras, isto não é uma tabela de monstros, isto não é, mas é coisa de, tens bounties, por exemplo, e ele dá-te logo, ele não te dá uma missão propriamente, mas dá-te, se tu quiseres fazer isto uma coisa mais longa, portanto uma campanha mais longa, sim. Ele dá-te logo a coisa de que cavalo é que tu tens? São roubados ou é roubado ou é teu? Portanto, os cavalos têm logo também coisas que são personalidades, também se lança para o cavalo, lança-se para a arma, lança-se para a personalidade, para qual era a tua profissão, e tudo isso depois envolve skills que são muito livres também, a partir, um bocado como no Everyone is John, aquilo que estávamos a dizer de escolhe os teus skills consoante os teus objetivos, não é? Aqui há um bocado a coisa de quais é que, portanto, é um skill que tu aprendeste a fazer isto. O que é que tu achas que isso poderá ser? Eu acho que também é importante referir aqui que nenhuma personagem tem as mesmas skills. Portanto, todos nós, não é coisa que há em jogos D&D, Cyberpunk, essas coisas todas, em que temos uma lista de habilidades, de coisas que conseguimos fazer, e há pessoas que são melhores em certas coisas e piores em outras. Aqui não há listas, e nós temos estas habilidades que conseguimos fazer, e acho que isso dá logo uma informação de quem é que a personagem é, e como jogador deu-nos muita coisa de, claramente, há coisas que alguns de nós são melhores, conseguem fazer que outros não conseguem. Isso distinguiu muito bem as personagens. Eu acho que isso é muito, muito interessante, e acho que é uma forma de criar personagens que, lá está, podemos falar um bocadinho mais à frente, mas para novos jogadores perceber como é que a minha personagem é diferente das outras, faz logo porque destaca logo a personagem, e depois tu puseste-nos em situações que claramente havia uma pessoa certa para fazer aquilo, e acho que isso dá logo um foco a cada pessoa logo à volta da mesa, o que para
para pessoas que talvez tenham sejam um bocadinho mais retraídos quando estão a jogar, que são um bocadinho mais calados, que há aquele momento que não é forçado, que não é faz ali qualquer coisa porque não fizeste muita coisa esta sessão, mas que ser logo faz isto, podes fazer isto porque tu és a pessoa com mais. Serias a pessoa que. É a pessoa indicada. Pronto, eu acho que isso, como jogador, senti-me muito, muito livre, mas depois também chamado à ribalta, quase, naquele momento que foi. Sim, e que no meio disto, todas essas skills, todas essas habilidades que estas personagens têm. Uma das coisas mais impressionantes é que se interligam diretamente com a backstory, necessariamente, que é, portanto, isto foi uma coisa que tu aprendeste quando? Porque és um grave digger, portanto és uma pessoa que trabalha num cemitério, que escava as covas, que enterra as pessoas, és um coveiro, estava-me a faltar a palavra. E tu, enquanto coveiro, há um dia que apanhas um susto gigante no cemitério porque tinhas quase certeza que tinhas fechado uma campa. O que é que aprendeste com isso? Que skill é que tu aprendeste com isso? De repente podes ser uma pessoa mais atenta por causa disso, de repente podes ser uma pessoa mais focada nos pormenores, ou que garante que as coisas são feitas até ao fim, ou que escava mais rápido, ou que, qualquer coisa. E então, de repente, se surgirem coisas mais ou menos ligadas a isto, e entramos num modo de conversação, não é? Uma coisa um bocado tipo... o tipo de exemplos que se dá quando se está a jogar Warhammer também, que não tem nada a ver, mas que é esta lógica de eu vejo-te ou não te vejo, a minha personagem esta tropinha vê a tua ou não. Ok, tens as linhas, mas às vezes é ok, mas é só porque eu tinha dito que ele estava aqui escondido, e a posição é um bocado má, mas tem lógica dentro disto. Vai dar um bocado a mesma coisa. Se tu estás a querer ler um livro e tens este foco, esta habilidade de que tu queres fazer as coisas até ao fim, tens facilidade em acabar rapidamente. Portanto, tens mais facilidade em lançar o dado e em que consigas. Portanto, é uma forma muito interessante de construir toda uma personagem, todo um espectro quase infindável de personagens. Eles dão alguns exemplos, e isso também é muito agir. Eles dão alguns exemplos e dão também alguns exemplos de coisas que tu podes ter, de alguns objetos que podes ter com base nisso, mas muitos são depois escolhidos por ti como base nisto. Sim. E a forma como tu aplicas essas habilidades que tu tens também vem muito da iniciativa do jogador, de dizer, ok, porque isso me aconteceu, porque eu acho que já me lembro, mas eu acho que a minha personagem tinha essa habilidade. Cabe, porque não é uma coisa fixa, como noutros jogos em que é a investigação. A investigação é usada neste contexto. E pronto, isso depois também não é assim, mas não, eles dão sempre um contexto. Um leque de coisas. Sim, um leque. E ali isto foi uma coisa que te aconteceu e, portanto, isto é uma coisa que a tua personagem tem atenção ao pormenor. E tu, cabe-te a ti como jogador, sabendo o que é a tua personagem, dizeres em certas situações que o teu mestre de jogo diz que vais rolar, dizeres, a minha personagem tem esta coisa, tem atenção ao pormenor, pode ser usado neste contexto, e o DM depois diz sim ou não, ou talvez se fosse mais assim, ou explica-me como é que tu queres usar, portanto, e entramos mais em modo de diálogo. Que é toda uma forma de roleplay, toda uma forma de dizer a minha personagem neste momento, por causa desta coisa que ela tem, vai fazer isto desta forma. Que acho que é um fator de roleplay que normalmente não é referido, mas de dizer que uma personagem faz qualquer coisa de certa forma. Portanto, porque normalmente é o DM diz que pronto, faz aqui um rolo desta maneira, e tu depois teres o teu próprio impulso de dizer pode ser uma coisa mais assim. Eu acho que foi muito, muito interessante. Há ainda uma outra coisa interessante em relação aos skills que me estava agora a lembrar, que já tinha apontada, mas que ia facilmente passar à frente, é que estes skills não são fixos. Portanto, tu tens se fizerem uma campanha um bocadinho mais longa, portanto, se fazendo só um módulo, isto não entra tanto em vigor, mas de repente, se tiveres 4 sessões, primeiro toda a gente começa sempre com um as, não é? Que é a espécie da inspiração deste jogo, tem um as na manga, portanto, mesmo coisa a cowboy, portanto, que podes usar para lançar novamente um dado ou algo assim do género. Ganhas um as em certas situações também, mas também ganhas skills em certas situações. E então, eu já não me lembro exatamente se era quando lançavas e explodia ou qualquer coisa assim, mas sei que tinhas situações em que podias ganhar
ases, não é? Mas também ganhar skills. E então era qualquer coisa do género, agora não me recordo exatamente, também não vou estar aqui a perder tempo a olhar para o livro, mas depois tenho que ir ver isto bem. Mas era qualquer coisa do género, portanto lançam uma skill, não é? Ou querem fazer qualquer coisa ligada àquilo, e lançam a pontuação máxima para isso. E podem escolher, se ainda não tiverem 5 skills, juntar isso à vossa skill, não é? Portanto, porque sei lá, porque a tua personagem é claramente tão boa a identificar fármacos, vamos imaginar, tu podes ter essa habilidade de facilidade de identificação de substâncias. Pronto, porque claramente em termos de história isso aconteceu. Portanto, se aconteceu, claramente tens essa habilidade, então podes juntar. O que é que também é interessante aqui? Quando de repente te dás por ti a ter que substituir habilidades. Quase a coisa de certo, tu algures no passado foste bom a acabar coisas, não é? Imaginando esta mesma situação, foste bom a acabar coisas e a garantir que elas chegavam ao fim, mas é algo que já não usas tanto. Exato. E portanto é algo que foste perdendo e portanto agora tu aquilo que tens é a habilidade de identificar coisas. O que é algo que é extremamente interessante na sua construção. Outra coisa que é muito interessante é que tu tens a coisa do, portanto, para todas as skills tens tão simplesmente a coisa do mais 3 menos 3 ou 0, não é? Portanto, e entra aqui uma coisa que lá está, que é muito boa e muito interessante, acho eu, enquanto método de jogo, que é quase tu ter o mesmo DC, não é? Portanto, eles dizem mesmo, a não ser que seja uma situação muito específica, quase tu tem a mesma dificuldade, que é tipo 13 ou 12. Portanto é muito fácil para as personagens de chegarem a esses valores, não é? Isso é uma das coisas. E a outra das coisas é a morte pode ser uma coisa boa. Isto foi das mecânicas mais inovadoras nesse aspecto, pelo menos daquilo que eu fui jogando nos últimos anos, que é a morte pode ter uma série de consequências, entre elas perderes menos 1 numa das tuas skills ou ganhares mais 1, porque de repente, por algum motivo dentro daquilo, tu lanças um dado sempre, é um D20, acho eu no caso, tal como é um D20 quando são estes skills. Há coisas que são D10, coisas que são D66, coisas que são D20. Eles são muito depois ele especifica um bocado cada uma das coisas dependendo, mas isso em específico de a morte poder ser uma coisa boa foi algo extremamente único enquanto sistema. Não sendo algo necessariamente bom, pode também ser um presságio. E essa parte da morte é um sistema por si dentro do jogo. Sim. Ele diz que podes morrer daqui a uma semana ou daqui a umas horas, e estás só mal até lá. Sim, isso foi uma das coisas que realmente foi brutal, porque eu nunca tinha jogado um jogo também com isso, em que normalmente tu estás sempre, quando estás a jogar, estás sempre a querer que a tua personagem sobreviva a tudo. Enquanto que neste jogo há aquela coisa do sim, mas se a tua personagem ficar gravemente ferida, pode ser que uma coisa boa aconteça, mas também pode ser que uma coisa má aconteça. Podes morrer garantidamente daqui a 4 horas. Exato, portanto há muita coisa é o chamado push your luck, não é? O push your luck mechanic, a mecânica de se eu é de apostas isto, se eu apostar um bocadinho pode ser que a minha personagem fique melhor. E houve muitas vezes em que as nossas personagens ficaram gravemente feridas e voltaram bem e ainda tinham mais vida total. Exatamente. Depois de fazer isso, ou tinham mais ataque ou qualquer coisa. Aconteceu porque de nada aumentam ali o grit, que é exato. Portanto, define a vida. Portanto há muito essa coisa do ir abaixo na vida talvez não seja uma coisa tão má. Sim. Mas pode ser, mas lá está, é dessas coisas que achei muito, muito interessante, porque quase que te motiva a estar em lutas e até a levar com tiros na esperança que talvez a tua personagem possa melhorar. Sim. E portanto, o Afonso estava a falar um bocado na mecânica de campanha, mas em termos de one shot, que foi aquilo que nós fizemos, essa mecânica é literalmente a única maneira que nós temos de melhorar a nossa personagem naquele momento. E portanto achei que foi muito, muito, muito interessante essa ideia de fica gravemente ferido e pode ser gravemente ferido, mas ok, mas de repente porque escapaste tens mais um de luck.
Pronto, e está feito. Foi. É muito giro. Essa forma como isso está construído está mesmo muito bem. Há mais uma coisa que eu me estava agora a lembrar que também é muito interessante neste aspecto da morte no jogo, que é, e o módulo parte disso logo à partida. Portanto, ligeiríssimo spoiler para o módulo. Portanto, as personagens começam todas presas, não é? Estão num comboio e começam todas presas. E depois podem saber mais ou menos sobre o que se está a passar. Pronto, nós começámos como se não se soubesse nada. O que é que acontece? Tens outras pessoas que estão presas lá também. E isto parte logo do princípio. E eles dizem isso no livro: tipo, é provável que, que a personagem morra. É por isso que tens outros prisioneiros lá. Exato. Portanto, tens outros prisioneiros lá porque, ele morreu porque levou um tiro a certa altura que não pôde escapar e que não havia forma de... Porque tem 12 de vida e tens uma arma que dá 4d4 ou 4d6 que pode rebentar. Yep. Portanto, é muito possível que a personagem morra. Portanto, tem já prontas outras personagens que são as que estão no comboio. Exato. São as outras que estão no comboio, aprisionadas, pronto, e que estão muito fracas e não sei o quê, mas de repente há uma que aparece porque viu que vocês tinham conseguido escapar e escapou-se e não sei o quê, e agora é a personagem que tinha morrido deste jogador. Portanto, há toda essa mecânica aqui por trás, não é? E depois, em conjunto com isso, também ligeiros spoilers para a campanha em específico, a cena de ser um acid western é, ele não te diz... Aliás, acho que há um certo ponto em que ele te diz, tipo, isto não é coisa de um western fantástico. A ideia não é ser um western no mundo de fantasia. A ideia é ser um western em LSD. Ou seja, tu tens um momento em que começas a perceber que há uns NPCs que são mutantes. Lembro-me tão bem desse momento quando estivemos a jogar, porque aquilo começou muito tipo, isto é um western. Yeah. Estamos no comboio, estamos presos. E depois lembro tão bem. Chegas a um ponto em que é porque está aqui um gajo que é um rato. Tipo, o que é que está a passar? Sim, aqueles momentos à volta da mesa em que a informação cai em cima de toda a gente ao mesmo tempo. E eu lembro-me que quando isso aconteceu, nós ficámos os quatro a olhar uns para os outros, tipo, o que é que está a acontecer? E foi daqueles momentos, daqueles momentos que só os jogos de TTRPG te dão, que é aquela, de repente aquilo que tu pensas que estás a jogar não é aquilo que estás a jogar. E quando nós os quatro nos apercebemos disso, foi um momento tão bom, lá está, da perspectiva do jogador. Mas sim, e depois a partir daí o jogo era completamente diferente, porque estávamos num... É outra coisa, de repente muda por completo o foco. E por tudo fazia sentido. Com um western normal, e de repente não faz, mas é isso, mas faz sentido. Todas aquelas coisas que tu foste dizendo durante as primeiras tipo 2, acho que nós jogámos isto durante para aí, o módulo em si jogámos para aí durante 5 horas, ou o que foi? 5, porque tivemos tipo 2 horas de criação. Mas tipo, todas as coisas que tu disseste nas primeiras 2 horas, nós ficámos tipo, isso é um bocado estranho, mas tipo, whatever. Que depois de repente e vais faz a revelação, a carruagem, tipo, faz a revelação e fica tipo, claro que sim, agora tudo faz sentido. Não, eu não posso recomendar mais, tipo, é mesmo acho que é uma brilhante forma de entrar no jogo. Ser a primeira coisa que jogas. Imaginem, e depois disso tem todo um conjunto de possibilidades. Eles oferecem-te tipo os finais felizes ou finais menos felizes. Eles oferecem-te isso tudo como possibilidades no próprio livro para as tuas viagens. Portanto, partindo do pressuposto que até fazem uma campanha daquelas típicas tipo de Dungeons and Dragons primeira edição, de tens um dungeon crawl, downtime, dungeon crawl, downtime. Podem haver diferentes coisas a acontecer entre downtimes. Tem trabalhos que eles dizem lá, tipo, ok, para ganhares 4 moedas de prata ou 3d4 moedas de prata vais acartar caixotes para o Porto, coisas assim, tipo. Mas depois também tens os bounties que do nada se juntam para fazer. Funciona muito bem e acho que é uma brilhante introdução não só ao jogo como àquilo que o jogo pode ser. E depois
depois não diz mais nada. Depois tens aqui estas coisas todas que podem servir de inspiração. Exato. DMs, sejam felizes. Façam o que quiserem. Eu também gostei muito disso. Pronto, a minha personagem não teve, porque morreu mesmo já no fim, mas essa coisa no final que as outras personagens tiveram do final, em que havia mesmo uma tabela para o final, achei isso também genial, em termos mesmo para DMs, mas para os jogadores. Porque normalmente quando se jogam one-shots é tipo aquela coisa do e agora... E nós temos feito isso, nós agora temos feito muitas one-shots de D&D, por exemplo, mas é sempre aquela coisa do pronto, e agora há aquela ideia de que estas personagens vão continuar no mundo, mas que os jogadores já não têm controle sobre. Portanto, as personagens ficam quase sempre em limbo depois. Mas neste foi mesmo, ok, isto é uma one-shot, mas esta história tem um princípio, um meio e um fim. E há o fim da personagem, que pode ser depois de não sei quantas outras aventuras que nós não vimos, mas tu mostras sempre como é que é o final desta personagem, e eu achei isso também muito, muito interessante. Até porque é isso, vocês têm um grande prémio no final, não é? Portanto, há uma grande cena, há um grande prémio, há aquelas coisas todas, e de repente e agora qual é o teu final? E tens, lá está, desde a pessoa que, porque estava gravemente ferida, daí a 4 horas morre, porque é aquilo que foi a tua condição para te manteres vivo enquanto essa personagem. Portanto, morres em agonia passado 4 horas. Tens outra que, por causa disso, fica com grande parte do prémio e não sei o quê, portanto compra uma moradia num sítio isolado e arranja uma mulher e tem filhos e cavalos e coisas. E tens a outra que, pelo contrário, num trabalho a seguir a assaltar um banco, uns meses depois é caçada e executada. Mas tens os finais da história para toda a gente, individualmente. E isso enquanto mecânica de algo que é só... Faz parte deste livro, faz parte deste jogo, haver fins para as histórias. Nem que seja aquela coisa de filmes western nos anos 70 que havia imenso, ok, já houve duelo, já houve não sei o quê, já o xerife mau morreu... E depois tens em 4 ou 5 linhas e a cidade de não sei o quê prosperou desde aí, muitos imigrantes chegaram ao local e a economia floresceu. Nunca mais se ouviu falar do bandito não sei quantos. Pronto, e está feito. E tens um fim para a história em 4 ou 5 linhas. Até isso ele vai buscar a coisa dos spaghetti westerns, não é? Portanto, até isso ele tem como algo que está por trás. Da lógica de construção do sistema. O que também dá-lhe logo uma coisa muito interessante. Ele, já agora vou dizer, o Carl Druid, portanto, @MakeData_NotLore no Instagram e assim, ele tem um Witch e tem portanto, faz também coisas de third party para o Cyborg, para o Morkborg, para outros sistemas. Ele claramente ama o Morkborg e, portanto, a partir daí criou também o Frontier Scum e falo com lugar nisso. Mas ele tem, então, no Witch, conseguem encontrar, ele tem mais coisas também do Frontier Scum. Portanto, ele, entretanto, lançou uma segunda... pequenina aventura, tem também o Worgen Rail lá presente, tem mais armas. Ele tem uma coisa que ele chama o Scum Slingers Arsenal Issue Number 1, portanto é a primeira gazeta de armas extra, aquele que está no livro, portanto mais ideias que ele foi tendo entretanto para armas. Portanto ele continua ativamente a criar coisas para o Frontier Scum, e lá está, e sempre dando aqui a coisa maravilhosa de que isto é publicado por uma empresa portuguesa. Portanto é muito, muito positivo enquanto se quer pensar sobre quero investir num sistema. De repente temos um sistema completo por 30€, portanto que é bastante, é dinheiro, mas é bastante barato considerando que Dungeons and Dragons, por exemplo, compras um livro por 65 e tens que comprar mais 2 a seguir, não é?
Portanto, no total aquele site a 200€, mais os minis, mais não sei o que, mais não sei o que mais. Pá, por exemplo, o Call Druid disponibiliza-te esta gazeta de mais armas por 2€ no Itch, ou disponibiliza-te uma pequena aventura que é tipo, pagas o que quiseres. Tens mais coisas a ser lançadas, ele está a lançar, é indie, portanto há muita coisa muito interessante. E ainda há o Dead Robots, não é? Ainda há o Tides of Rot, portanto este suplemento oficial que tem um vinil agarrado e que também é feito, também é um projeto do André, que é a pessoa que está assim à frente da Games Omnivorous. E por tudo isso e mais alguma coisa, é impossível recomendar mais sim. algo. O livro é lindo de morrer. Mesmo. Portanto, é uma peça daquelas que eu tenho na minha prateleira, nem sequer está só a lombada, até porque não tem lombada, portanto aquilo está mesmo tipo, tem 2 placas de cartão ou de MDF à frente e atrás, e depois não tem lombada, portanto ele está mesmo virado para a frente, num sítio estratégico, porque é uma peça tão bonita. E se por acaso encontrarem, consta que há uma versão especial, eu não tenho essa, infelizmente não consegui arranjar, mas que em vez de ser impressa a preto, é impressa a vermelho, e que tem tipo na capa, tem quase uma espécie de sangue, não é? É quase como se tivesses sacado aquilo do corpo de um cowboy ou uma coisa assim qualquer. A versão é linda, linda, é uma edição maravilhosa. Eu acho que foram feitos poucos exemplares, esgotaram quase todos, mas de vez em quando lá aparecem assim em alguns sítios umas misprints ou umas coisas assim quaisquer. Mas é um jogo mesmo, é mesmo um jogo maravilhoso. Nós tivemos ainda uma coisa que eu queria falar neste jogo, que é um dos nossos jogadores, o Fábio, que também está na campanha de Normalville. Ele é alentejano e tem uma coisa também gira, que ele adora cowboys, portanto é toda a cena dele. Tipo, Red Dead Redemption 2 é a cena dele. Jogo dele. No Normalville ele está a jogar uma personagem assim também alentejano ou semi, portanto vai buscar também essas coisas. E que de facto de repente é o sítio perfeito, entre aspas, para colocar um western em Portugal. Completamente. De repente tens o Alentejo, o Além Texas, não é? E ainda se juntou de repente uma segunda camada de precisamente, de repente aparece-me o gajo com uma personagem alentejana, mas que não é a coisa do alentejano, da piada do alentejano, daquele que está completamente ultrapassado de Malucos do Riso. É completamente tridimensional, mas que é isso, de repente apresentou-nos também de repente aqui uma ligação completamente diferente à nossa realidade, esta coisa do spaghetti western, mas tens ali uma personagem que é um alentejano que podia claramente pertencer àquele mundo. Sim, foi uma daquelas coisas interessantes em que nós transferimos uma realidade que tínhamos visto, que era as referências que nós temos de Unforgiven e os Sete Magníficos e essas coisas todas, para o Alentejo, mas numa coisa muito... É o sítio perfeito, é o reenquadrar essa experiência com a experiência que nós temos como portugueses. Texas, o nosso Texas é o Alentejo. Em que é isso? Tens planícies áridas exato. Hectares e hectares e hectares e hectares, que são atravessados alguns por tipo uma estrada regional. Passas por malta, se fores para esses sítios muito de interior, passas por malta a andar a cavalo, a andar de carroça, com chapéus, com os seus capagos, que eu não sei o quê, e que lá está, e que não é Malucos do Riso, não é essa coisa de é uma realidade, e é algo muito ele de repente faz-me esta transição, e foi muito fixe por isso, porque de repente coloca também fez completamente sentido. Fez todo sentido. Foi mesmo muito, muito fixe. Muito interessante. Pronto, tens assim mais alguma coisa que queiras falar especificamente sobre o sistema do Frontier Scum, sobre o... assim mais alguma coisa das criações de personagens? Tem a coisa muito interessante que eu também tinha aqui apontada, não sabia se teria como enquadrá-la,
que é a coisa portanto, somos todos wanted, não é? Somos todos. Isso também faz parte da criação da personagem, porque dá-te no fundo algo que tu já fizeste no passado. Sim. Tu tens que ser criminoso de alguma forma. Então tens. Porque mas um D4 és wanted, dead or alive, dead ou alive. Coisas assim. Depois tens porquê? Por teres feito o crime de não sei o quê. Portanto, seja de roubo, de sabotagem, de assalto à mão armada, de congregar-te e tentares que se criem comunas nos sítios, fazer congregações contra os latifundiários, coisas assim. E depois de que forma é que fizeste isso? Fizeste isso de forma subtil, pequenina, ou fizeste de uma forma fantástica e gigantesca? E tudo isso depois tem multiplicadores para aquilo que é o teu cartaz, não é? E todos têm um cartaz. E isso até, se eu fizesse agora de repente uma campanha de Frontier Scum, até poderia ser uma forma de começar a coisa, que é de repente tens os 4 cartazes à porta de uma tavern, de um inn, de um saloon, era isso, estava a faltar a palavra, de um saloon. Tens os 4 cartazes à porta de um saloon dos 4, lá está, cada um por uma coisa diferente, em conjunto com alguns dos outros bounties. E chega a malta, arranca os deles próprios. Portanto, tu chegas, arrancas o teu, amarfanhas, pegas-lhe fogo com um fósforo e entras no saloon. Chega o outro, faz a mesma coisa. Portanto, e de repente fazem todos isso. Mas tens alguém que chega e que tem os 4 porque veio do xerife ou qualquer coisa assim. Portanto, é mesmo daquelas, até isso tu crias. É muito agir, é mesmo muito agir. É um sistema muito, muito forte em todos os seus aspectos. Sim, é muito consistente em tudo o que apresenta aos jogadores e sem dúvida aos DMs também. E lá está aí, das 60 páginas que tem, tens para aí as primeiras 10 que são de contextualização do mundo, que lá está, que se leem bem. Não estás a ler um livro de história, ou assim, há uns que parece que estás a ler um bocado um livro de história. Tu aqui parece que estás a ler uma revista da época, é giro de estar a ler. Em que conheces a Lost Frontier, em que conheces os diferentes espaços, quem é que habita os diferentes espaços e não sei o quê. E depois daí passas para a criação de personagem, mais ou menos, e depois no fim tens tabelas de coisas. Não, depois tens a aventura ainda, depois tens tabelas de coisas, tens esta coisa do odd jobs, portanto, pequenos trabalhos que vais fazer, tens bounties, tens o que é que te acontece no final, portanto, os happy endings e os bad endings, e no fim tens só tipo um guia das regras todas, pronto, que estão fixadas. Há uma coisa que eu acho que o sistema não tem, que não é muito forte, que é, se por um lado é ótimo e acho que funciona bastante bem, que é a questão do sistema da moral. Nós não usamos muito enquanto estávamos a jogar. Não. E não usamos por uma razão simples, porque no livro está confuso. Eu demorei a perceber como é que funcionava o sistema da moral, e posso ter sido eu, porque no fundo é um stat que todos os monstros têm, ou que todos os inimigos têm. E que a lógica é, sei lá, tu cada vez que matas um outro monstro ou que fazes um ataque ou qualquer coisa, o outro tem que lançar um dado para ver a moral. Se falhar, tem que fugir, tem que ficar com medo, tem que desistir, tem que qualquer coisa. Se mantiver, pode ficar a lutar e assim. É um sistema bastante interessante. É algo que, por exemplo, falta muitas vezes em D&D, que só tens vida, não é? E então parte-se do pressuposto que uma personagem inteligente não vai lutar até à morte. Não é? Não vai lutar até à morte. E, portanto, mecanicamente está tudo certo. Acho que não estava extremamente explícita a aplicabilidade disso. O problema às vezes de certas coisas que são mais rules light, nós falávamos disso a semana passada também, há 2 semanas, com o Everyone is John, é que às vezes falta um bocadinho mais de explicação. Só tipo, dá-me 2 ou 3 exemplos de como aplicar isto. Basta isso, dá-me 4 frases de como aplicar isto. Ele peca
por aí às vezes de ser demasiadamente simplificado, sem explicar como é que se utilizam as coisas ou como é que vamos até às coisas, como é que chegas à situação de utilizar as coisas, qualquer coisa assim. E lá está, teres a moral aplicada a todas as personagens, por um lado, também não me faz sentido. Acho que deves ter casos em que há personagens que pura e simplesmente não fogem, não podem fugir, estás trancado naquele momento. É aquela coisa, sei lá, de certas lutas em jogos de turnos, não é? Em que tu podes fugir, e isso é uma mecânica, mas chegas a algumas lutas em que não é uma possibilidade de fugir, em que só podes lutar. Portanto, lá está, falta-me um bocadinho dessa talvez só de mais pensamento por trás disso. É daquelas coisas que são facilmente se faz um homebrew para isso, mas não era um sistema. Por exemplo, há um momento desse módulo em que muito claramente aquilo tem que ser até à morte, provavelmente não tens grande hipótese, e eu não sei até que ponto é que haveria vontade de qualquer um dos lados de fugir, ou possibilidade de fugir, e portanto de repente aplicar as regras da moral era muito a coisa de a luta pode acabar num turno, sim. se for assim, porque de repente há um amigo que leva um tiro, não é? Um aliado que leva um tiro e todos os outros estão com a moral baixa, falham a moral, acaba a luta e está feito. Obviamente que isto tem coisas muito interessantes depois de como é que tu lidas com isto, mas aquilo que é uma grande luta que está para acontecer de repente acaba num turno, porque a forma como a moral está feita permite que isso aconteça. Pronto, eu não utilizei muito esse método durante o one shot. Aconteceu uma ou duas vezes só, em situações que eu achava que fariam mesmo sentido que acontecessem. Mas acho que é mesmo a única coisa que tenho a apontar ao sistema. De resto, acho que o sistema está muitíssimo bem construído, o design está lindo de morrer, está a um preço extremamente acessível, e dá uma grande ideia de continuidade. Portanto, não é daqueles que é one and done, não jogas uma vez e está feito. Não é, lá está, não é um Curse of Strahd que tu compras uma vez e jogas o Curse of Strahd e depois ou és DM ou não voltas a jogar porque já sabes qual é. Exato. O que é que se passa em Barovia, não é? Exato. Portanto, é um bocado a mesma lógica. Portanto, ali ele dá-te logo as ferramentas para continuares. Portanto, parece-me que é um belíssimo investimento também por si. Se não tiveres assim mais nada para acrescentar, se calhar passávamos a ratings. Vamos a ratings. Queres arrancar tudo desta vez? Portanto, enquanto RPG. Enquanto RPG, e fizemos 5 ou 10, já me lembro. Acho que é 10. Então vamos a 10. Vamos a 10. É igual, é a mesma coisa. Não, foi 10. Como RPG, eu acho que como no papel de ser um jogo narrativo de roleplay, é muito alto. Eu acho que estamos a falar de uma coisa tipo 9. Facilmente. Porque acho que é muito por causa das mecânicas e por causa do tema e por causa da maneira como o jogo é apresentado. É muito fácil de tu entrares logo na personagem. E a tua personagem é logo distinta de todas as outras. A tua personagem é logo única. Acho que é o jogo carrega um papel muito grande em si próprio, em ajudar-te a entrar na personagem. Isso é muito, 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 muito bom. Sim, eu também, se não seria um 9, eu até, lá está, se não fosse esta questão da moral, eu daria facilmente um 10 ao sistema. Só vejo mesmo este problema, lá está, uma coisinha mecânica que enquanto DM me afastou, foi a única coisa que me fez querer não aplicar a regra, lá está. Aquela coisa de estamos a jogar D&D, a pessoa está a cair de 500 feet de altura ou 1500 e leva o mesmo dano. É estúpido. Ok, sim, é porque atinge a velocidade terminal, mas não, nem que seja dano psicológico. Exato, nem que seja porque o coração começa a bater mal ou qualquer coisa, tem que aplicar mais dano. É daquelas regras em que uma pessoa às vezes foge um bocado, da mesma forma que
as poções são sempre actions, independentemente do tamanho que tenham, ou de quanto líquido tenham, ou de qualquer coisa. Portanto, acho que se acaba sempre um bocado por fugir disso. Portanto, é daquelas regras à qual fugi, portanto, que não me deixa dar um 10. Mas está muito próximo. É um 9.5 facilmente. Pronto. É mesmo muito bom sistema. Para atores, e portanto, arrancando eu agora, eu não vejo nada extremamente distinto para um ator neste jogo, a não ser se calhar a questão a questão da criatividade, de como usas os teus skills, como é que os ganhas, como é que isso tudo, portanto, da tua criação de background de personagem ser algo única. Portanto, acho que é um belíssimo jogo em geral. Sim. Não vejo uma aplicabilidade necessariamente mais positiva do que outros sistemas, ao contrário do Everyone is John, por exemplo, que é um jogo que é tipo, atores, joguem isto por favor, porque isto vai ser incrível para vocês, enquanto ferramenta de treino. É um jogo de RPG muito bem feito e portanto dá-te a oportunidade de fazer roleplay dentro deste mundo e de seres estranho dentro deste mundo. Portanto, teres toda esta coisa do acid roleplaying, o acid western, não é? De repente o mundo à tua volta está em LSD e tu és a única pessoa e tu és a pessoa que tem que lidar com isso. Portanto, dá-te isso tudo, não te dá nada de especial a não ser é um RPG e é um bom RPG que dá gosto de jogar. Portanto, eu vou lançar para aí um 7. Não é nada não há nada de demasiadamente especial no que toca a isso. Sim, para mim é parecido. Eu acho que, como tu disseste, não há nada neste jogo, ao contrário do Everyone's John, que é uma coisa de se és ator tens que jogar este jogo porque vai-te fazer bem, vai-te ajudar a ser melhor ator. Sim, não, aqui há a coisa de, por exemplo, quando tu chegas à parte de jogar o jogo, a tua personagem está feita. E é quase como receber um papel e receber o texto. Mas sim, não há nada em particular que seja extremamente necessário para atores, a não ser que sejam pessoas como o Fábio e que adorem Red Dead Redemption e Cowboys em geral. Portanto, sim, isso, é mais um setting, é isso. Sim, exato. Vai de encontro a expectativas, vai de encontro a lá está, queres começar a embrenhar num mundo deste género porque vais fazer um filme ligado a isto ou vais qualquer coisa. Exato. E podes entrar no mindset. É tão bom para um ator como qualquer outro RPG. Exato. Portanto, dá-te este tipo de ferramentas de improvisação e de roleplay e de entrares rapidamente numa coisa e de entrares e saíres, não é particularmente duro de aprender, portanto nesse aspecto é porreiro. Sim. Mas não tem nenhuma mecânica que o torne especialmente interessante para atores, no fundo é isso. Portanto eu diria sim, um 6, 7 em termos de atores, porque não há... Lá está, se isto não só para atores, mas se o western é o vosso género favorito, é obrigatório. É um jogo incrível para isso. Porque realmente vai despertar todo o imaginário que nós temos sobre esse género de literatura e de jogos e de tudo mais. Mas sim. E atenção, e mesmo DMs, eu dirigi este jogo estando quase eu já tinha passado os olhos pelo livro, mas estando a lê-lo quase pela primeira vez. Sem preparação, quase. Sem preparação. O módulo está muito bem construído nesse aspecto. Tenho que olhar para ele 2 ou 3 vezes, ler tudo uma vez do princípio ao fim, só para saberem quais são os vários passos, e de resto, criar as personagens antes, enquanto eles também estão a criar coisas, estão a olhar para o módulo e assim, mas em 2 horas faz-se tudo e podem arrancar a jogar. É muito simples nesse aspecto, portanto é muito fácil também de pegar nele do ponto de vista de ok, tu és o DM e nós somos os jogadores e está feito. Não é preciso ir ler regras para casa para a coisa ficar feita. Alguém com mínimo de experiência em mestrar jogos, apanha aquilo com alguma facilidade. Sim. Portanto é mais um ponto muito positivo do jogo.
e já nos estamos a alongar imenso. Portanto, vocês já devem estar fartos de nós. Se estão, ou se não estiverem, digam coisas. Digam. Já experimentaram o jogo? Se já experimentaram, digam-nos o que é que acharam do jogo. Digam-nos o que é que aconteceu nas vossas sessões do jogo. Digam se vos influenciámos a ir buscar o jogo, a ir comprar o jogo, a ir... sei lá, a encomendá-lo. Pode ser que a Games Omnivorous também, se eventualmente alguém da Games Omnivorous estiver a ouvir isto, bom trabalho, tipo, Sim. fixe, obrigado mesmo. Que haja mais mesmo, e portanto foi a minha introdução também ao trabalho da Games Omnivorous e tornei-me fã. Portanto, nesse aspecto está por aí. Digam-nos coisas, partilhem com os vossos amigos também, arranjem mesas para jogar Frontier Scum, e de resto, olhem, sejam felizes. Voltamos daqui a 2 semanas. Voltamos daqui a 2 semanas para falar de 10 Candles. Falar de 10 Candles. Portanto, na altura falaremos, e até já. Até já. Até já.